A moldagem por injeção é atualmente um dos principais processos de moldagem de peças plásticas. A grande maioria das indústrias que trabalham com plásticos certamente tem uma injetora no seu parque de máquinas. E, por consequência, a disponibilidade de emprego na área de injeção é bastante grande quando a gente fala do setor de plásticos. Mas você sabe como tudo começou? Quais foram os principais marcos evolutivos para a gente chegar como estamos hoje? E principalmente o que esperar do futuro da moldagem por injeção? Bom, vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco a respeito da história da moldagem por injeção, como tudo começou, quais foram os principais marcos evolutivos, onde a gente está hoje com a moldagem por injeção e o que esperar do futuro. Então, se você quiser saber um pouquinho mais a esse respeito, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Mas esse vídeo marca o início de uma nova parceria aqui do canal entre o meu canal e a 73D, uma empresa que já está há 22 anos no mercado, trabalhando com equipamentos eletroeletrônicos, automação, mas nos últimos 11 anos tem se dedicado à fabricação de componentes e insumos para o mercado de impressão 3D. É realmente uma grande variedade de equipamentos e de possibilidades que a 73D oferece para os seus clientes. E mais recentemente, a SET está lançando no mercado uma injetora automática de bancada que você precisa conhecer. Eu vou deixar algumas imagens aqui para você poder ver ela funcionando. Sensacional, não é? Agora, para conhecer um pouquinho mais dessa máquina e de toda a linha da 73D, você precisa conhecer o site deles. E para acessar, basta utilizar o QR Code que está aparecendo aqui na tela, ou então o link que está na descrição desse vídeo e também disponível no PDF que acompanha esse vídeo e que você vai poder baixar no link que está na descrição. Agora, a cereja do bolo é o seguinte: se você se interessar por qualquer equipamento que você encontra no site da 73D, inclusive as impressoras e essa injetora de bancada, utilizando o cupom CUSIOL, que é a parceria aqui do canal, você tem direito a 2% de desconto em qualquer compra que você fizer no site da 73D. E pode usar quantas vezes quiser esse cupom. Sensacional, não é? Então, olha, aproveita agora, assim que acabar esse vídeo, clica nos links que estão na descrição desse vídeo, usa esse QR Code, vai lá conhecer o site da 73D, conhece todos os equipamentos, aquele que mais se adequa à sua necessidade, conhece em mais detalhes essa injetora de bancada e aproveita o desconto de 2% em toda a linha. Legal? Muito bem, então vamos dar início aqui mais alguns recados do canal. Se você chegou aqui por causa desse vídeo, não é inscrito, não é inscrita, já clica no botãozinho que está aqui embaixo, ativa o sininho para ser notificada sempre que um novo vídeo de conteúdo com dicas, curiosidades e informação técnica sobre plásticos for publicado. Já deixa a sua curtida, o seu comentário e divulga o link desse vídeo para todo mundo que possa se interessar pelo tema de plásticos, de forma que a gente divulgue informação técnica de qualidade para os profissionais da indústria, dicas de como utilizar os plásticos de forma mais sustentável e conhecimento que ajuda a desmistificar muitas coisas a respeito de plásticos para toda a sociedade. Me segue também no Instagram para passar a receber conteúdo por lá também e conhecer um pouco mais da minha vida pessoal. E se você tem produtos e serviços para a área de plásticos, quer vê-los anunciados aqui no canal e quer patrocinar o canal, me ajudar a continuar criando conteúdo como esse, entre em contato comigo, com a minha equipe, os links estão na descrição desse vídeo e a gente vai bolar um plano de divulgação bem interessante para você. Finalmente, se você quer iniciar 2024 garantindo aí a sua qualificação técnica na área de plásticos, garante a sua vaga nos meus cursos online, os links estão todos na descrição desse vídeo, principalmente no curso MCI, o Método Científico de Injeção, que agora em dezembro de 2023 teve a sua 5ª turma lançada. As aulas começam
dia 5 de janeiro, mas as movimentações já começaram. A gente teve uma primeira aula inaugural para apresentação do curso que está disponível ainda no YouTube para você assistir. E você ainda tem até o dia 5 para garantir a sua vaga no curso. O link está na descrição desse vídeo. Você já vai entrar no grupo de WhatsApp para começar a discussão. Não perca tempo, vai lá e garante a sua vaga para começar 2024 qualificado e pronto para enfrentar todos os seus desafios profissionais. Fechado? Muito bem, vamos entrar então na história do processo de injeção. Tem um PDF que você pode baixar, lá vai ter tudo o que eu estou te falando aqui. É um artigo, eu não vou trazer ele aqui na tela, mas eu vou trazer algumas imagens para você ao longo da nossa conversa, tá? Bom, o processo de injeção, como eu falei lá no comecinho, ele talvez seja o processo mais importante de fabricação de peças plásticas que a gente tem disponível hoje na indústria. Grande parte das indústrias que trabalham com plástico trabalha com o processo de injeção, ou pelo menos tem uma injetora fazendo parte do seu parque de máquinas. E uma grande oferta de empregos que existe no setor de plásticos está relacionada de alguma forma com o processo de injeção. Mas como é que tudo começou? A injeção não nasceu desse jeito, com essa máquina com tantos recursos como a gente tem hoje. Pois bem, saiba que o primeiro registro de um dispositivo, na verdade, que permitia fazer o que a gente hoje conhece como injeção, ou seja, pegar um material plástico, uma resina, no estado líquido e, através da aplicação de pressão, transferir esse material para dentro de uma cavidade que tem a geometria de uma peça, data de 1872. É a data da primeira patente que foi registrada por um americano chamado John Hyatt e o seu irmão Isaac, que descreveram um dispositivo e patentearam um dispositivo utilizado para moldagem de bolas de bilhar. Eu estou deixando a imagem aqui para você conhecer um pouquinho mais. Era um dispositivo bem rudimentar, ele tinha uma câmara na parte inferior, onde era acondicionado o material no estado líquido. No caso, os materiais que eram utilizados naquela época, principalmente a parquesina, o celuloide e um pouquinho depois baquelite também, mas principalmente os dois primeiros eram solubilizados em um solvente apropriado e acondicionados nessa câmara. Essa câmara então era fechada com um êmbolo e um parafuso e tinha um canal na parte intermediária que fazia a ligação dessa câmara com o que ele chamava de molde na parte superior, que tinha exatamente o formato interno ali de uma bola de bilhar e alguns pinos que faziam a centralização do núcleo, que normalmente era de madeira dessa bola. Essa foi a grande inovação que ele trouxe naquele período, né? Um sistema que pudesse centralizar o núcleo da bola e permitisse então a transferência do material. Outra grande inovação que ele introduziu foi a ventilação desse molde para permitir a saída de ar, o que hoje a gente tem ainda nos moldes de injeção modernos, conhecido como as saídas de gases, né? A transferência do material ocorria por pressão aplicada conforme ia se apertando o parafuso na base do êmbolo, né? Conforme a gente ia dando torque nesse parafuso, ele ia movimentando o êmbolo, que gerava pressão no material e fazia transferência através daquele canal de comunicação do material. E aí, à medida que o solvente evaporava por aquela ventilação disponível no molde, o material ia endurecendo e depois de um certo tempo ele poderia ser removido do molde. Esse molde podia ser aberto através de parafusos e a peça extraída. Depois era basicamente um processo de acabamento e polimento dessa peça. Sensacional. Embora o mais tradicional no começo fosse realmente a moldagem de materiais solubilizados, na própria patente do Hyatt ele descreve, eu vou mostrar aqui algumas imagens dessa patente para você, né? Ele descreve a possibilidade de já nesse dispositivo, com algumas variações que ele também patenteou logo posteriormente, com algumas variações, máquinas um pouco maiores, a possibilidade de você colocar um material no estado sólido na câmara de acondicionamento e, através do aquecimento por vapor ou até mesmo por algum sistema que já estava disponível na época elétrico, você poderia fundir esse material e, através da aplicação de pressão também com um êmbolo, fazer a transferência desse material agora sim fundido para a câmara
de um molde. Bom, esse foi o primeiro dispositivo e logo na sequência, como sempre acontece com as invenções, muitas coisas acontecem ao mesmo tempo. Muitos dispositivos semelhantes foram desenvolvidos em outras regiões, mas esse daí é o que a gente tem realmente um registro, uma patente que aconteceu. E as coisas aconteceram de fato muito rápido. Muitos outros dispositivos de tamanhos variados começaram a aparecer tanto nos Estados Unidos quanto na Europa para a moldagem desses componentes. O curioso é que as peças moldadas naquela época eram peças de uso do dia a dia, realmente. Eu vou deixar algumas imagens aqui para você também. Então, era de fato a bola de bilhar, como foi esse caso do dispositivo do Hyatt, que ele comenta na patente que, apesar de estar lá o desenho da bola de bilhar, também poderia ser usado para cabos de talheres, por exemplo, que era outra aplicação bem interessante, de navalhas, como você está vendo aí, e também de pentes, todos os componentes que normalmente utilizavam um marfim ou osso como matéria-prima principal. Então, foi inclusive logo lá no começo, teve até um apelo ambiental do uso dos materiais plásticos, porque você já não precisava mais caçar elefantes, caçar rinocerontes para conseguir um marfim e produzir esses artigos, né? Então, as bolas de bilhar, cabos de talheres, de navalhas, pentes, botões, broches, tudo isso passou a ser moldado por esses equipamentos. Na primeira metade do século XX, esses equipamentos passaram por grandes evoluções, mas sempre trabalhando no sistema de câmara, onde você acondicionava o material no estado líquido, ou uma câmara onde você podia acondicionar material sólido e fundir esse material, e a transferência de pressão era feita por meio de um êmbolo, ou seja, um êmbolo acionado depois manualmente, também hidraulicamente ou pneumaticamente, e transferia a pressão para esse material e através de um sistema de fluxo chegava até um molde. Mas logo na primeira metade do século XX, uma máquina icônica foi um próximo passo na evolução da moldagem por injeção. Eu estou colocando a imagem dessa máquina aqui também. É a famosa e chamada aqui no Brasil, pelo menos, de mula manca. Ela tinha exatamente um canhão, ela bem parecida com uma máquina de injeção que a gente conhece hoje, rudimentar. Tem ali atrás o funilzinho, onde você acondiciona o material já na forma de grânulos ou na forma de pó. Esse funil leva para um mini cilindro aquecido por resistências elétricas e lá dentro o material vai ser fundido basicamente por condução, realmente como era bem comum para todos os equipamentos daquela época. E depois você tinha um pistão acionado principalmente hidraulicamente, através de uma alavanca você comandava uma válvula hidráulica, né? Então tinha um comando elétrico ali, um motor elétrico, válvulas e bombas hidráulicas, você através de uma válvula, de uma alavanca, comandava uma válvula que fazia a movimentação desse pistão, transferia pressão para o material que tinha sido fundido, e o molde era acionado através daquelas alavancas que você está vendo ali, que tem um formato de 90 graus manualmente. Então você fazia a abertura e fechamento do molde nessas alavancas. Uma brincadeira que tem bastante conhecida no mercado de plásticos com as máquinas mulas mancas, como elas são conhecidas, é que a força de fechamento dessa máquina dependia do tamanho do braço do operador que estava ali segurando aquele molde fechado, né? A gente teve a oportunidade de ver uma máquina como essa durante o meu curso técnico em plásticos no Senai. Tinha uma dessas daí disponível e a gente pôde ver aí, pelo menos bem rapidamente, como ela funcionava. Tá? Foi uma máquina bem icônica e que trouxe bastante avanço para a produção de peças plásticas ao estilo em massa, industrial. Agora, o grande avanço realmente aconteceu na metade da década de 40, ali logo depois da Segunda Guerra Mundial, como muitas coisas acontecem em função da tecnologia desenvolvida na Segunda Guerra. Logo em 1946, um inventor também chamado James Hendry desenvolveu o que nós conhecemos hoje como rosca ou parafuso de plastificação. Inicialmente por processo de extrusão, mas ele rapidamente percebeu a vantagem de se utilizar esse tipo de equipamento também para fusão e homogeneização dos materiais no processo de injeção. E a partir daí, então, as máquinas de moldagem de plásticos passaram a utilizar esse equipamento, né, que eu estou mostrando uma imagem aqui também para você, que é a rosca ou parafuso de plastificação. Isso fez com que o processo de fusão fosse muito mais rápido, porque agora ele não dependia só da condução de calor para fundir o material. A gente sabe que o material plástico é isolante térmico, então fundir por condução
não é a forma mais eficiente e principalmente para garantir a homogeneidade e qualidade desse produto, a rotação da rosca e o atrito gerado garante uma fusão muito mais rápida e uma homogeneidade desse material, elevando o nível de qualidade das peças e permitindo a moldagem dos diferentes materiais, inclusive os materiais de engenharia que já estavam disponíveis nessa época. E a partir daí, a evolução foi extremamente rápida. A gente teve um grande salto evolutivo nas máquinas injetoras. A gente já tinha as máquinas como a gente conhece hoje, mas principalmente com comandos manuais, comandos eletromecânicos e comandos bem rudimentares do ponto de vista de comandos e de ajustes de processo. Até que a gente chega aí, mais ou menos na década de 70, 80 e 90, onde começam a aparecer os CLPs, como a gente conhece hoje, aqueles computadores que a gente programa realmente, coloca as informações de forma digital, e eu estou colocando o exemplo de uma máquina como essa aqui. E junto nessa esteira de eletrificação e eletronicalização, se é que posso usar essa palavra, das máquinas injetoras, né, do acionamento dos comandos hidráulicos da máquina e inserção de todos os dados nesse CLP, veio também um grande salto de automação. A máquina injetora passou a poder aceitar vários periféricos comandados pelo próprio CLP da máquina, como moldes com elementos móveis, acionamento por machos, robôs manipuladores que poderiam agora retirar galhos e peças, entre vários outros periféricos que puderam ser incorporados ao processo de injeção. Já chegando ali no começo dos anos 2000, já começaram o desenvolvimento das máquinas elétricas, e hoje a gente vê que realmente as máquinas elétricas já estão disponíveis em vários processos, trazendo os grandes benefícios de velocidade, precisão e principalmente silêncio e economia de energia, também caminhando aí por um lado mais sustentável de economia de recursos. Agora, hoje a gente está exatamente nesse período de transição entre as máquinas hidráulicas, todos os avanços do ponto de vista de automação, de periféricos que a gente pode ver, as máquinas elétricas também, com todos esses sistemas integrados, com uma possibilidade de automação bastante grande. Agora, o que a gente pode esperar para o futuro? E isso já começou a ser visto nas principais feiras de inovação do nosso setor, que acontecem globalmente. E principalmente o que a gente pode ver para o futuro é uma intensificação dessa questão da automação, mas principalmente a integração com inteligências artificiais. É lógico que processos diferenciados, processos mais especializados também vão ser desenvolvidos, como os processos de injeção assistida por gás, injeção de fluidos supercríticos para a obtenção de peças espumadas, injeção bicomponentes, tudo isso vem numa evolução bastante grande, já está disponível hoje e vai continuar evoluindo. Mas o grande salto, o grande próximo salto vai ser exatamente a integração com inteligências artificiais, ou seja, as máquinas que vão depender cada vez menos dos operadores e dos ajustadores, preparadores, para obter um nível de produtividade, repetibilidade e qualidade maior do que nunca. Então, uma dica que eu deixo aqui é: conheça muito bem o processo de injeção, entenda muito bem como ele funciona, mas também coloque um pezinho ali nas inteligências artificiais, porque isso vai te ajudar muito a garantir a sua proficiência e a sua longevidade no processo de injeção e na indústria de transformação de plásticos do futuro. E um grande exemplo dessa evolução é a injetora de bancada automática da 73D. Essa é uma outra tendência. Máquinas injetoras dedicadas a necessidades específicas, como é o caso dessa máquina, que é dedicada à fabricação de peças de pequenas dimensões, peças que exijam baixo custo e volumes de produção intermediários entre o que a gente pode fazer com uma impressora 3D e o que a gente pode fazer com uma injetora de grande escala. Os custos vão ser muito mais otimizados, uma necessidade muito mais endereçada com esse tipo de máquina, economia de espaço que você consegue colocar em cima de uma bancada ali do seu laboratório, na sua sala de aula,
na sua linha de produção, você pode ter uma sala com várias máquinas injetoras como essa trabalhando. E enquanto eu falo aqui, eu vou deixar mais algumas imagens dessa máquina, do tipo de peça que ela pode produzir, para você poder entender como essa tecnologia pode e vai fazer parte do futuro da moldagem por injeção. E te lembrando, se você acha que essa máquina ou uma impressora 3D é interessante para o seu processo, vai fazer parte aí da sua evolução como empresa, como designer, como desenvolvedor de produtos, conhece o site da SET 3D e já vai lá garantir a sua máquina, a sua impressora, a sua máquina injetora de bancada, utilizando o cupom CUSIOL e garantindo os seus 2% de desconto em toda a linha. Legal? Eu fico muito curioso para saber o que você achou desse conteúdo, se você tem mais alguma curiosidade a respeito do desenvolvimento do processo de moldagem por injeção. Então, deixa um comentário aqui no vídeo, me manda uma mensagem contribuindo com mais alguma informação, alguma curiosidade sobre essa história, para que a gente possa expandir todo esse conhecimento, tá certo? E me fala também a respeito de outros temas que sejam do seu interesse para preparar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!